Boa noite. Eu me chamo Eliab Pacheco e nós vamos falar sobre como funcionam os diferentes tipos de suspensão de veículos, né? O grupo é composto por Arthur da Gama, Eliab Pacheco, Rodrigo Henrique e Val Belerinho. Evolução da suspensão automotiva, né? O que seria uma suspensão? A suspensão nada mais é que um conjunto de peças que adequa a transmissão da energia da estação da base, que podemos citar como exemplo uma lombada, e a capacidade de aderência do veículo ao solo, né? É, o automóvel, ele com seu sistema de suspensão tem origem nas carroças puxadas por animais e durante o Império Romano as rodas das carroças elas eram rígidas e não tinham movimento de translação em relação à carroceria em que todas as cargas eram transmitidas, né? Por quê? Porque as cargas antigamente eram transmitidas do piso diretamente aos tripulantes. E posterior a isso, em seguida, foi criado um sistema que tinha as rodas rígidas, mas acoplado aos veículos tinham um conjunto equivalente ao de feixe de molas. Com isso, quando o veículo entrava em movimento, os tripulantes podiam sentir ainda grande parte da excitação da base, que era causada pelo terreno, mas é, era em menor amplitude comparada à inexistência do feixe de molas. Aqui eu vou falar agora sobre componentes de uma suspensão, né? Os principais componentes de uma suspensão são o amortecedor, molas, articulações esféricas, pivô, bandeja, barra estabilizadora, bieletas e os tensores. Eu vou explicar sobre alguns desses componentes e tem alguns que foram citados aqui por mim, mas que existem alguns tipos de de suspensões que não usam esse componente, né? Vou iniciar falando sobre o amortecedor, né? Os amortecedores eles têm três funções básicas, que seria manter contato dos pneus com o solo, controlar os movimentos de abertura e fechamento das molas, proporcionar conforto, estabilidade e segurança ao veículo. Essas funções básicas do amortecedor elas contribuem significativamente para melhorar a dirigibilidade do veículo, que isso proporcionaria um controle do movimento de suspensão, uma diminuição da distância de frenagem, uma diminuição do desgaste dos componentes da suspensão, também um controle da movimentação das molas e também uma redução da fadiga do motorista. Molas, né? As molas elas servem para diminuir o impacto sofrido pelas rodas em piso com deformações. E e com isso elas geram conforto e segurança para o condutor, né? Temos três tipos de molas aqui, que são as molas helicoidais, molas de flexão e molas de torção. As molas helicoidais são os modelos mais compactos e leves que funcionam na maioria dos tipos de suspensões, né? E as variações dessas molas ocorrem na sua extremidade, que podem ser mais largas ou mais estreitas. Isso pode variar de acordo com o modelo do veículo. As molas de flexão são mais utilizadas em veículos de carga, já que são mais resistentes ao peso e ela melhora o conforto na absorção do impacto. E temos também as molas de torção, que são conhecidas também por barra de torção e são muito utilizadas em picapes. As molas helicoidais, elas podem ser divididas em três tipos, né? É, o rate de uma mola é a medida de rigidez da mola, né? E quanto maior o rate, mais rígida ela é. E os tipos das molas helicoidais são a linear, que ela apresenta um único rate em toda a sua faixa de trabalho, que elas são normalmente utilizadas nas dianteiras de veículos. Progressiva, que apresentam dois rates distintos e a passagem de um para o outro se dá progressivamente.
e são normalmente utilizados nas traseiras de veículos. E também temos a Super Progressiva, que apresenta três rates diferentes, e é mais utilizado em veículos com picapes. Temos aqui também referente ao feixe de molas, né? Que ele foi criado há muito tempo e os primeiros veículos eles usavam feixe de molas e depois foram substituídos pelas molas helicoidais, porque que foi dito anteriormente, porque elas são de fácil manutenção e também são mais baratas. Hoje em dia, o feixe de molas eles são usados para veículos de transporte de carga como caminhões, ônibus e alguns picapes. Esse feixe de molas, como vocês podem ver na imagem à direita, ele é feito de lâminas de aço com manganês e com silício. E isso é para gerar elasticidade ao conjunto de lâminas. Estas lâminas elas são postas umas sobre as outras, de modo que a primeira lâmina maior é a mestra e a segunda é a contramestra, né? Esse feixe de molas aí ele é fixado na carroceria por meios de olhais e é preso no eixo do veículo por um grampo-penhoor. E esse feixe ele articula-se com o chassi por meio de algemas. Barra estabilizadora. A barra estabilizadora do veículo, ela consiste em uma barra de ferro simples, que ela é montada na carroceria ou no chassi do veículo. E a função dela ela consegue limitar o movimento lateral do automóvel em torno do próprio eixo, né? Isso é feito especialmente para evitar que as oscilações elas ocorram e assim isso acaba reduzindo os riscos de derrapagem e, consequentemente, equilibra os movimentos dos componentes da suspensão durante uma curva. Vou falar aqui sobre os graus de liberdade do veículo, né? O veículo ele tem 3 graus de liberdade. É, são três, tem 6 graus de liberdade. São 3 graus de liberdade de translação e 3 graus de liberdade de rotação. Os graus de liberdade de rotação elas podem ser divididos em torno do eixo X, Y e do eixo Z. Em torno do eixo X, ele é chamado de roll, que também é a rolagem. Em torno do eixo Y é o pitch, também chamado de afagem, e yaw, que é a guinada. Também temos aqui os graus de liberdade da roda, né? Ele, assim como o carro, ele também tem 6 graus de liberdade, 3 de translação e 3 de rotação, né? É aí que a suspensão entra, né? A suspensão ela vem para eliminar ou controlar esses graus de liberdade. Na primeira imagem aí, na imagem superior direito, temos temos uma rotação, como vocês podem ver aí, que é chamado o esterçamento o esterçamento do pneu e é quando o pneu vira para fazer uma curva, né? É chamado de esterçamento. Mas também temos uma translação, né? Que é o movimento lateral da roda abrindo e fechando. Na imagem inferior direita, temos mais 2 graus de liberdade. Temos o movimento longitudinal, que é o movimento longitudinal da roda, e não do carro, que é a roda se movimentando com relação ao carro. E o ideal é que não tenha isso, pois fica aumentando e diminuindo a distância entre as rodas traseiras e dianteiras, né? Também temos a rotação da roda, né? Que esse é o único grau de liberdade que não deve ser restringido, porque como essa imagem inferior esquerda é uma visão lateral da roda, a gente quer que a roda continue rolando sem nenhum empecilho. Temos aqui também na imagem inferior esquerda mais 2 graus de liberdade, né? Que, que é o movimento de translação, que é o movimento de subida e descida da roda, que também é chamado de bound e rebound, também pode ser chamado de curso positivo e curso negativo, e a rotação, né?
que ela é chamada de camber, que é quando a roda começa a inclinar mais para dentro, mais para fora do eixo. Temos aqui referente ao IC, que é o Stunt Center, que, que também é chamado de centro instantâneo, que é quando eu analiso o movimento da roda em um plano, como vocês podem ver aqui, e a junção desses dois Stunt Center, que são o plano de duas rodas diferentes, acaba gerando o Instant Axis, que é a análise do movimento da roda no espaço, né? 3D. E entender esse movimento, ele vai definir o movimento que queremos na roda. E esse, isso vai variar de acordo com a aplicabilidade do carro. Nós temos aqui também no próximo slide o centro de rolagem, né? Que a combinação desse Instant Center ele vai definir o meu centro de rolagem, como vocês podem ver aqui na imagem A e na imagem B. E o centro de rolagem é o centro em torno do qual o carro vai rolar. Como temos aqui na imagem A e B, no caso da imagem A, é o caso de duas suspensões, direita e esquerda, iguais, né? O roll center ele vai estar no centro do carro e quando o carro for para a direita, ele vai se comportar igualmente, né? Quando o carro for para a esquerda. Ou seja, quando o carro fizer uma curva para a direita, o comportamento do carro vai ser igual ao comportamento do carro quando ele for fazer uma curva para a esquerda. Só que diferente disso, temos a imagem B aqui, que são suspensões diferentes, né? Eles são muito usados em corrida NASCAR, porque existem circuitos ovais e o carro sempre faz a curva para o mesmo lado. E com isso a suspensão é diferente para favorecer a curva para um lado só, né? E com isso aumentará uma estabilidade maior para a curva daquele lado e consequentemente a isso aumenta a instabilidade para a curva para o lado oposto. E com isso vamos iniciar os tipos de suspensão, né?